vocês estão? Bem, chegamos na nossa primeira aula de ciências do segundo bimestre e também na última aula da nossa semana, certo? Bem, hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto bem interessante. Vamos lá. Vamos abrir a nossa apostila de ciências na página 4. Tia tá com um negocinho no dedo porque eu machuquei o dedo, tá bom? A importância da alimentação. Vocês acham que é importante a gente se alimentar? O que vocês acham, gente? A gente consegue sobreviver se a gente não se alimentar? Não, né? A gente precisa se alimentar. Mas só os seres humanos precisam se alimentar? O que vocês acham? Mas quem precisa se alimentar, gente? Pensem aí. Pensaram? Os animais, né? Mas só os animais que precisam se alimentar? Não. As plantas também precisam se alimentar. Lembra que a gente já falou isso um monte de vezes, né? Que a planta, ela absorve os nutrientes da terra, ela capta a energia do sol, né? Para poder sobreviver. Então hoje a gente vai falar sobre a fotossíntese. Tia, mas o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o nome dado, é o termo utilizado para falarmos sobre a alimentação das plantas. Como elas fazem para se alimentar, né? As plantas, elas utilizam a fotossíntese. Vamos lá. Página 4. A alimentação é um dos itens essenciais à vida de todos os seres vivos, tá, gente? Tem todo ser vivo, ele precisa se alimentar de alguma coisa, tá? Todo ser vivo. Plantas, animais, as bactérias, que também são seres vivos, né? Tudo que é vivo precisa se alimentar de alguma forma. É por meio dela que se obtém a energia e os nutrientes necessários para que o organismo cresça, funcione bem e realize nossas atividades do dia a dia. Então, aquele dia quando a gente não come muito bem, né? A gente se sente mais fraco, né? Então, assim, o que nos dá energia para falar, para estudar, para escrever, para brincar, é a alimentação. Gente, se a gente não se alimentar bem, a gente não vai ter energia. Ah, tia, eu amo. Sei que tem gente, tia, eu amo aquele hambúrguer. Tia Débora também ama aquele hambúrguer. Mas aquele hambúrguer, ele não é bem uma fonte de energia, né? O que é uma fonte de energia? É comer frutas, legumes, verduras, né? Tudo na medida exata. Comer cereais, né? O hambúrguer é maravilhoso, mas ele é uma fonte, ele é uma bomba de gordura. Além de deixar a gente mais gordinho, vai entupindo todas as nossas veias, né? Vai entupindo tudo por dentro. As nossas artérias, enfim. Então vamos lá, ó. A maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existem no planeta. De modo geral, podemos classificá-los em dois tipos de grupos. Podemos classificar aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento e aqueles que não conseguem, pois dependem de outros seres vivos para se alimentar. Bem, a planta, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Já nós, os seres humanos, a gente consegue? O nosso organismo produz o nosso alimento? Não, a gente depende de terceiros, né? A gente depende dos legumes, das frutas, da carne, né? Das verduras, dos cereais, para a gente poder se alimentar. O nosso organismo, ele não produz alimento, ele não faz essa alimentação. Então, a gente depende de terceiro para poder nos alimentarmos e termos energia, tá bom? Então, vamos lá. A seguir, vamos conhecer melhor esses grupos. Nós temos os grupos produtores. O que são os grupos produtores? São aqueles que produzem o seu próprio alimento. O organismo produz o seu próprio alimento. Então, ó, fazem parte desse grupo as plantas, as algas e algumas bactérias que têm um pigmento chamado de clorofila. Gente, a clorofila
é aquele pigmentozinho que deixa a plantinha verde, tá bom? Então, a clorofila, gravem isso, hein? A clorofila é o pigmento que deixa as folhinhas verdes, tá bom? Que deixa aquela plantinha verde. Assim como nós temos a melanina no nosso corpo, eles têm a clorofila. Utilizando água, luz solar, sais minerais e gás carbônico, esses seres vivos conseguem produzir um tipo de açúcar chamado de glicose, que lhes serve de alimento. Esse processo é denominado de fotossíntese. Observe o esquema da fotossíntese em uma árvore. Então, eu vou chegar aí pertinho de vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui a gente tem o esquema, tá? Da fotossíntese. Olha, a árvore, ela recebe a luz solar, tá bom? E aí, ela também recebe o oxigênio, certo? Então, olha, ela recebe a luz solar, o gás carbônico e ela libera o oxigênio. Vocês lembram quantas vezes eu já falei para vocês que a planta, ela filtra o ar? Então, é exatamente isso. Ela recebe o gás carbônico e ela libera o gás oxigênio, tá bom? E ela também capta a água e os sais minerais que estão contidos na terra, ok? Então, quando elas captam a luz solar, recebem o gás carbônico, a água e os sais minerais, ela faz a transformação de todos esses nutrientes em glicose, tá bom? A glicose é o que vai alimentar a árvore, vai deixar as folhas verdinhas também, as folhas nutridas, assim como o seu tronco, tá bom? Agora eu vou ler aqui embaixo a explicação. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas obtêm energia para sobreviver. Elas captam a energia solar que incide em suas folhas e a utilizam para produzir a glicose a partir da água que extraem do solo por meio de suas raízes e do gás carbônico. Então, ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. Nós já somos ao contrário. Nós recebemos o oxigênio, o ar, ele entra pelas nossas narinas, passa por todo o canal, chega nos nossos pulmões, lá dentro dos pulmões. Ele tem uma transformação. Então, quando a gente, inspira, a gente inspira o o oxigênio. E quando a gente, expira, quando a gente coloca para fora, a gente coloca para fora o gás carbônico. Já na árvore é ao contrário, entenderam? Ela recebe o gás carbônico e transforma em oxigênio, certo? Um processo oposto ao nosso. Bem, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas obtêm energia para sobreviver. Elas captam a energia solar, a energia do sol, que incide em suas folhas e a utilizam para produzir glicose a partir da água que extraem do solo, por meio de suas raízes. Lembra? A raiz é como se fosse a boca da árvore, né? E do gás carbônico que extraem do ar, principalmente por meio de suas folhas. Então, a folha é como se fosse um filtro. É como se fosse o nariz da árvore, né? Nesse processo, a planta consome o gás carbônico presente no ar e libera o oxigênio, o que eu acabei de explicar para vocês. A fotossíntese, ela necessita de energia para acontecer. A principal fonte de energia das plantas é a luz solar, né? Então, quando vocês veem que o tempo está, quando a gente percebe que está um tempo por um período prolongado chuvoso, então
Então a gente começa a perceber que aquelas plantas elas começam a murchar, elas começam a dar uma caída. Por quê? Porque elas não estão recebendo a energia do sol para poder ficarem lá lindas e maravilhosas e esplendorosas. Né? Então quando a gente percebe que está chovendo por muito tempo, aquelas plantinhas elas começam a dar uma murchadinha, né? A ficar mais caidinha. Então vamos lá. Ó. As plantas captam essa luz e a transformam em energia. O responsável por esse processo é um pigmento de coloração verde, o que eu já havia falado com vocês, denominado clorofila, presente principalmente nas folhas. Ele é o responsável pela coloração verde que percebemos nelas. As folhas absorvem o gás carbônico presente no ar e as raízes absorvem os nutrientes presentes no solo, transformando em glicose o gás oxigênio. A glicose é distribuída por toda a planta, o organismo produtor, permitindo seu crescimento e sua nutrição. Já o gás carbônico, já o gás oxigênio é liberado na atmosfera, liberado no planeta Terra, e pode ser utilizado por qualquer ser que dependa do ar para respirar, inclusive nós, né? Os seres humanos. E também a própria planta que o produziu. O esquema a seguir ilustra esse processo. Representação esquemática da fórmula da fotossíntese. Água e gás carbônico, energia solar, glicose e oxigênio. Então, a planta, né, para fazer a fotossíntese, ela capta a água e o gás carbônico. Vem a energia do sol e ajuda com que essa planta transforme em glicose e gás oxigênio, certo? Ok? Conseguiram entender? Então, na fotossíntese, que é o meio de alimentação das plantas, a planta recebe a energia do sol, ela capta os sais minerais e a água do solo e o gás carbônico que está no ar. E aí ela transforma a energia do sol, os sais minerais e a água e também o gás carbônico, ela transforma tudo isso em glicose e oxigênio. Joia? Conseguiram entender? São os alimentos da planta. Bem, agora, uma pergunta. É verdade? As algas são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta? O que vocês acham? As algas, aquelas que vivem lá no fundo do rio, no fundo do mar. Vocês acham que elas são as maiores produtoras de gás oxigênio ou vocês acham que são as árvores, as plantinhas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bem, as algas são os maiores produtores de oxigênio que existem no planeta Terra. Tia, mas por que as algas elas estão, né, lá na água? Por que as algas, se a gente nem consegue ver se as árvores são tão grandes, se as algas são tão pequenas? Bem, elas são as maiores produtoras de oxigênio no planeta Terra porque elas estão em maior quantidade. Porque elas estão nos rios, nos lagos, nas lagoas, nos mares e oceanos. Simplesmente por este fato, elas são as maiores produtoras de gás oxigênio que existe no nosso planeta. Bem, pulando essa parte, agora eu vou falar sobre a atividade. A atividade está disponível na plataforma para vocês responderem. Além da atividade, também tem na plataforma um vídeo falando sobre a fotossíntese, ok? Assistam esse vídeo, pois caso tenha ficado alguma dúvida, nesse vídeo vocês vão conseguir entender mais, tá bom? Ok? Pode ser esclarecer alguma outra duvidazinha, tá bom? Ou pode ser mesmo só para ver e reforçar tudo que a tia Débora já explicou e vocês já entenderam. Então não deixem de assistir, ok? Um beijo, bom final de semana, galera! E até semana que vem. Tchau, tchau!